Em dezembro de 2022, eu abri meu bloco de anotações pela terceira vez para poder planejar o meu próximo ano. E pela terceira vez, eu tinha os mesmos desejos, que era começar um canal, criar um negócio online e conseguir conquistar mais liberdade. 2 anos depois, e eu tinha os mesmos objetivos, mas eu não via quase nenhum progresso. E se você é, assim como eu era, cansado de fazer planos que não conseguem sobreviver até fevereiro, se você já sentiu aquela sensação de que parece que mais um ano se passou e você não conseguiu avançar em direção aos seus sonhos, então esse vídeo aqui é pra você. Porque nesse último ano de 2025, eu finalmente consegui quebrar esse ciclo. Eu consegui estar mais perto da minha família e das pessoas que eu amo. Foi o ano que eu mais viajei na vida. Eu realizei o sonho de conhecer a Patagônia, um sonho que demorou 6 anos para eu conseguir realizar. Fechei meu primeiro trabalho internacional e comecei esse canal aqui. Tudo isso sem perder minha sanidade mental e me matar de trabalhar. E sabe o que realmente virou a chavinha e me permitiu quebrar esse ciclo? Foi eu parar de só criar planos e começar a construir sistemas. E nos próximos 30 minutos eu vou te mostrar exatamente como eu fiz isso e como você pode replicar esse mesmo sistema para conseguir construir um ano incrível. E ao final desse vídeo você vai ter um sistema simples de 3 passos que qualquer pessoa consegue replicar. Você vai ter o mesmo template com esse sistema que eu usei nesse último ano e consegui conquistar todos esses objetivos. E você vai ter clareza total dos seus próximos 365 dias. Mas antes eu preciso te contar a história por trás desse sistema, porque entender de onde ele veio é tão importante quanto entender como que ele funciona. 2024 foi meu segundo ano consecutivo que eu patinei com os meus objetivos. Não porque eu não me dedicava ou não me esforçava o suficiente. Eu trabalhava pra caramba. Trabalhava entre 60 a 70 horas por semana. Mas mesmo assim, no final do ano eu olhava pra trás e via que eu não tinha evoluído em direção aos meus sonhos. Mas no final de 2024, uma chavinha virou na minha cabeça. Durante uma fase bem desafiadora da minha vida, no trabalho, eu tava conversando com a minha noiva e ela disse pra mim: Igor, tem uma coisa que eu percebo em você que é... Você sempre começa vários projetos, mas nunca dá sequência pra eles, você nunca termina eles. No fundo eu já sabia daquilo, desde pequeno eu sempre tive esse mau hábito de começar as coisas e ao longo do caminho eu parava. E ouvindo alguém de fora falar isso pra mim me incomodou bastante e me fez abrir os olhos pra isso. Eu precisava fazer alguma coisa e melhorar, porque os meus planos no papel, na teoria, eram muito bonitos, mas eles não sobreviviam à realidade e ao tempo. E tentando entender o porquê que eu não dava sequência nesses projetos, eu entendi que o meu problema não era a falta de planejamento, mas sim a forma como eu planejava. Eu criava lista de desejos ao invés de criar sistemas de execução que me levava em direção a esses objetivos. Tá, Igor, mas qual a diferença entre os dois? Quando a gente cria essas listas de desejos, a gente geralmente coloca lá, eu quero criar um canal no YouTube. Mas quando a gente define um sistema de execução, a gente define que aos domingos a gente vai preparar o conteúdo, às quintas a gente grava e na sexta a gente posta. Eu percebi que eu definia bem meus objetivos, só que eu não criava nenhum sistema que garantiriam que eu ia de fato colocar em prática as ações necessárias que me levariam até esses objetivos. E foi só depois que eu comecei a construir esses sistemas, ao invés de só ficar definindo metas, que as coisas começaram a mudar. Igual eu falei, ano passado foi um ano incrível, eu consegui realizar grandes sonhos, e tudo isso foi possível não porque eu trabalhei mais que os anos anteriores, mas porque eu criei sistemas onde a execução das atividades se tornou algo inevitável. E esse sistema que eu vou compartilhar com você, ele é baseado em 3 pilares. Mas antes de eu falar quais são esses pilares, deixa eu te falar o que ele não é. Ele não é mais uma ferramenta de produtividade, ele não é mais um hack de planejamento, não é lei da atração, manifestação, não é nada disso. Ele é um sistema de arquitetura de vida. Com ele, você vai desenhar os seus próximos 365 dias, de forma que os seus objetivos vão se tornar consequências naturais das suas ações diárias. Então vamos lá, o primeiro pilar desse sistema é você definir um objetivo que seja impossível de ignorar. A maioria das pessoas erra aqui por 2 motivos. O primeiro erro é você definir um objetivo vago. A maioria de vocês que estão inscritos aqui no canal tem o objetivo para esse próximo ano de crescer no YouTube. Mas o que isso significa de verdade? Seria 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, 100 mil inscritos? Em quanto tempo você quer bater essa marca? Um outro erro muito comum é definir objetivos que não são emocionalmente relevantes para você. Então, um objetivo bem construído, ele tem que responder 3 perguntas. A primeira dela é o quê? Ou seja, ele precisa ser específico e mensurável. Por exemplo, eu quero bater a marca de 30 mil inscritos até dezembro de 2026. A segunda pergunta é por quê? E isso garante que ele vai ser emocionalmente relevante. Então, um exemplo seria porque com essa audiência eu consigo criar a minha primeira oferta e a partir daí eu consigo começar a sustentar o meu estilo de vida sem abrir mão do meu propósito e me dando mais liberdade geográfica e de tempo para passar com as pessoas que eu amo. E a terceira pergunta é: o que você não abre mão
no processo de conquistar esse objetivo. Um exemplo seria, eu não abro mão do tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, e eu não abro mão da minha saúde. Você consegue perceber a diferença? Não é, eu desejo que isso aconteça. Eu sei que isso vai acontecer porque está conectado com quem eu quero me tornar, e eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar nesses objetivos no próximo ano. E o segundo pilar desse sistema é o plano. É aqui que a gente vai desenhar o caminho que a gente precisa trilhar para chegar lá. Aqui a gente precisa definir 3 ou 5 principais hábitos que, se a gente executar todo santo dia, vão tornar todos esses objetivos que a gente tem para o próximo ano inevitáveis. Você consegue perceber que não é uma lista gigante de 20 coisas? São 5 hábitos simples que, se a gente executar religiosamente todo santo dia, a gente vai chegar nos nossos objetivos, a gente vai se tornar a versão que a gente quer se tornar. James Clear, que é o autor de Hábitos Atômicos, tem uma frase que resume tudo isso que eu falei, que é: você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. E o terceiro pilar tem a ver com execução e resultados. É onde a gente vai realmente fazer o que precisa ser feito e acompanhar o nosso progresso, porque não basta só a gente fazer. A gente precisa ver se as nossas ações estão gerando os resultados esperados. E para isso existem 2 tipos de acompanhamentos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho na hora que a gente for para a parte prática, que são o acompanhamento quantitativo e acompanhamento qualitativo. E agora que você já entendeu todo o racional por trás desse sistema, chegou a hora da gente colocar a mão na massa. Eu vou te guiar agora aqui no computador para você preencher junto comigo e desenhar os seus próximos 365 dias. Se você ainda não baixou o template, dá uma paradinha no vídeo, clica no link da descrição e baixa, porque você vai precisar dele para poder acompanhar e preencher aqui junto comigo. E antes da gente começar a preencher, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é fazer uma revisão do ano anterior, para eu poder ver os pontos que eu acertei, o que eu errei, o que eu preciso melhorar. E a melhor forma de fazer isso é abrindo o rolo da câmera do celular. Com ele você vai pegar e vai lá em janeiro de 2025 e vai passar mês a mês vendo tudo que você viveu. Fazer isso vai te ajudar a responder algumas perguntinhas daqui a pouquinho. Então tira 3 minutinhos aí, dá uma revisada no ano que passou e bora para as perguntas. Então, as perguntas que a gente precisa responder eu chamo de eventos e cicatrizes. Quais que foram os nossos 3 maiores sucessos? O que deu certo ano passado? E, além de a gente responder isso, por que deu certo? E as cicatrizes quais foram os nossos maiores desafios no ano passado, o que deu errado e o que a gente aprendeu com esses desafios. Tem uma frase de Ray Dalio que ele diz que dor mais reflexão é igual ao progresso. Então, agora que a gente já fez essa reflexão, a gente olhou para trás, está na hora da gente olhar para frente e começar de fato a desenhar o nosso próximo ano. Então, o primeiro pilar desse sistema tem a ver com os nossos objetivos, é a gente definir aonde a gente quer chegar nesse próximo ano. E a melhor forma de fazer isso é através do mapa visual. Tem uma frase de Abraham Lincoln que diz que se você me desse 6 horas para poder cortar uma árvore, eu passaria 4 afiando o machado. E é exatamente sobre isso que é o mapa visual. É a gente deixar bem claro aonde a gente quer chegar nesse próximo ano. Então, aqui no mapa visual a gente precisa responder a pergunta principal, que é quem que a gente quer se tornar nesse próximo ano. Eu coloquei aqui que eu quero me tornar um empreendedor com um negócio sistematizado e sustentável, alinhado com o meu propósito. E como eu disse, um bom objetivo ele precisa de ter os não negociáveis, que são aquelas coisas que a gente não abre mão em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Eu coloquei aqui o meu não negociável número 1, flow criativo de 7 às 11. E como eu sou um filmmaker independente, tem semanas que eu tenho projetos para executar e eu sei que eu não vou conseguir colocar essas horas de trabalho dedicado ao canal, porque afinal de contas eu tenho que pagar minhas contas, o canal ainda não me sustenta, e eu sei que a realidade de muita gente também, tem gente que é CLT, tem gente que me acompanha aqui que também é igual eu, que é freelancer, e você precisa de adequar isso à sua realidade. Eu coloquei aqui que sempre que eu não estiver gravando, sempre que eu não estiver num projeto que paga minhas contas, eu vou definir o horário de 7 às 11 para poder colocar em prática e criar conteúdo aqui pro canal. Meu não negociável número 2 são microtransformações a cada vídeo. Isso aqui eu não abro mão. Sempre que eu for criar um vídeo aqui pro canal, eu quero gerar uma microtransformação para a pessoa que assistiu o conteúdo até o final. Então ela entra de uma forma e ela sai com uma microtransformação no final do vídeo. Meu não negociável número 3 é manter tudo insanamente simples. Eu não sei se você se identifica, mas eu tendo sempre a complicar demais as coisas. Inclusive esse vídeo aqui, ele tá sendo regravado aqui. Eu perdi 3 dias, entre aspas, 3 dias de trabalho para poder regravar ele, porque ficou muito complexo. Eu tenho essa tendência, então esse é meu não negociável número 3. Manter tudo insanamente simples. E agora a gente precisa definir 3 temas centrais para o nosso próximo ano. Elas vão ser o nosso norte, as nossas estrelas guia que vão nos guiar ao longo desse próximo ano. A minha primeira estrela é manter tudo insanamente simples. Como eu disse, eu tendo sempre a complicar demais as coisas. Então, desde os conteúdos até a estrutura desse negócio que eu estou criando, eu quero manter tudo insanamente simples. Sempre ficar com a versão mais simples de tudo. A segunda estrela guia é obsessão pela qualidade. Eu quero garantir que a cada novo conteúdo eu esteja entregando um conteúdo de qualidade que vai agregar, que vai transformar a vida das pessoas que estão me acompanhando. E a terceira estrela
é propósito. Todo conteúdo que eu crio e compartilho aqui com você tem que estar linkado com a missão principal desse canal. E por último, é por que isso importa. Eu coloquei aqui que porque assim eu vou desbloquear meu potencial criativo e vou conseguir ajudar milhares de outros criadores a desbloquearem o potencial deles também. Agora que a gente já definiu o nosso destino, aonde a gente quer chegar, a gente precisa definir o que a gente precisa fazer e como a gente vai fazer. E tudo isso é parte do pilar 2, que é a parte de planejamento. E agora chegou uma das partes mais importantes desse sistema, que é a gente definir os nossos 5 hábitos diários que vão puxar todo esse sistema. Se a gente executar esses hábitos religiosamente todo santo dia, a gente vai garantir que a gente vai chegar aonde a gente quer chegar no próximo ano. E mais uma vez aqui vale uma ressalva super importante. Eu sei que a realidade de cada pessoa que está me assistindo aqui é diferente da minha. Eu, como filmmaker independente, eu tenho flexibilidade de horários, mas eu sei que tem semanas que eu vou precisar me dedicar 100% a um projeto para que eu consiga pagar minhas contas, me sustentar. Porque afinal de contas esse canal ainda não me dá nenhum retorno financeiro. O importante aqui é a gente garantir que a gente vai acertar mais vezes do que a gente vai errar. Esse é o principal fundamento aqui de todo esse sistema. Então não fique tranquilo se a sua realidade é diferente dessa e tente adequar a sua rotina. O importante é você colocar pelo menos um pouquinho de esforço todo santo dia para que você caminhe rumo ao seu sonho. Beleza? Então, nos 5 hábitos diários aqui, eu coloquei o meu primeiro, 1 hora offline todo santo dia. Na primeira hora do dia eu gosto de começar o dia sem estímulos para poder me concentrar e preparar para ter um dia incrível. O segundo hábito, eu coloquei aqui flow criativo de 7 às 11, igual eu falei. Todo dia que eu não estiver trabalhando num projeto que vai pagar minhas contas, eu vou dedicar de 7 às 11 para poder criar aqui para o canal. Hábito 3, leitura antes de dormir, sem telas à noite. Isso vai ajudar a garantir uma qualidade de sono melhor e eu vou ter mais uma fonte para poder gerar ideias, que são através dos livros. O quarto hábito são redes sociais bloqueadas enquanto eu estiver trabalhando, então eu quero tirar todas as distrações para que eu foque no que realmente importa e eu consiga, assim, construir tudo que eu quero construir ao longo desse próximo ano. E o hábito número 5 é pelo menos 1h30 de atividade física por dia. Esse hábito aqui tem a ver com a saúde, porque sem saúde a gente não consegue dar sequência e ser consistente. E se eu conseguir executar diariamente esses 5 hábitos, acertar mais do que errar, eu vou conseguir no final do próximo ano me tornar a pessoa que eu defini no nosso mapa visual. Além disso, para me tornar essa pessoa, eu preciso ser específico e mensurável. Eu gosto de criar um plano energético trimestral, que é definir um tema central para cada trimestre. Quando a gente faz isso, a gente consegue concentrar toda a nossa energia para cada tema e exponencializar os resultados de cada trimestre. É como se a gente pegasse uma lupa no sol e aí a gente concentra tanta energia num ponto específico que o papel pega fogo. Então, para o meu primeiro trimestre aqui desse ano, eu quero focar na audiência, na construção dessa base, dessa comunidade que a gente está criando aqui. Quero continuar postando vídeos semanais e começar a minha newsletter no Substack, para a gente construir e solidificar essa nossa audiência. E no segundo trimestre eu quero focar em infraestrutura, eu quero investir e deixar a estrutura desse negócio, desse canal aqui mais parruda. Quero colocar para rodar a minha primeira oferta, que vai ser, vai sustentar esse negócio nessa fase inicial desse ano. Quero dobrar apostas em sistemas, em processos e otimizar a melhoria das entregas de todos os conteúdos que eu compartilho aqui com você. No terceiro trimestre eu quero focar em comunidade. Eu quero aprofundar a conexão com você que está me assistindo. Talvez eu promova alguns encontros online, eu ainda estou pensando, mas o terceiro trimestre vai ser dedicado para isso. E por último, eu quero focar em expansão e celebração. A ideia aqui é a gente focar em expansão para que esses conteúdos, todos esses conteúdos que eu estou criando, chegue a cada vez mais pessoas e transforme cada vez mais vidas. E agora a gente passa para a parte específica e mensurável de cada trimestre. Aqui o sistema central é esse sistema que eu estou usando e compartilhando aqui com você. É o sistema 365, focado em transformação real e não apenas números. A métrica que eu vou usar aqui, são dados simples e mensuráveis, como eu disse. Eu quero bater a marca de 5 mil inscritos no canal e 500 pessoas nessa newsletter lá no Substack. E o ambiente, que é o que torna essa execução mais fácil, é o flow criativo matinal de 7 às 11 para criação de conteúdo estratégico. E no fim desse trimestre, o que eu vou conseguir conquistar? Eu vou estar criando uma comunidade engajada, onde eu vou poder servir e ser remunerado pela transformação gerada através de produtos e serviços. E para o segundo trimestre, como eu quero criar a minha primeira oferta, eu tenho que focar num sistema de desenvolvimento de produto ou serviço. A métrica que eu vou usar é lançar a minha primeira oferta até o final de maio e começar a coletar feedbacks das pessoas. O ambiente aqui que vai tornar essa execução mais fácil é uma viagem que eu quero fazer. Eu vou pro Peru com a minha noiva para dar uma desconectada, recarregar. E sempre que eu faço isso, eu consigo pensar de forma mais profunda e ter mais ideias de como que eu vou
seguir em direção aos outros trimestres do ano. Eu acredito que quando você se afasta um pouco dos problemas, das dificuldades, você acaba encontrando respostas e soluções para esses problemas. E no fim desse trimestre, eu vou ter a minha primeira oferta validada e em processo de otimização. E o foco desse terceiro trimestre vai ser em vocês, nessa comunidade que a gente está construindo. E o coração desse trimestre é começar a migrar essa audiência para um ativo que eu controlo 100%. A gente que está aqui no YouTube, se acontecer qualquer coisa, né, o YouTube derrubar minha conta ou qualquer coisa que aconteça, eu posso perder toda a minha audiência. E se eu migro para um ativo que eu controlo 100%, eu garanto que essa audiência vai seguir aonde quer que eu esteja. E a métrica para isso é atingir 1.000 inscritos nessa newsletter e criar uma oferta gratuita para estimular a entrada das pessoas nessa newsletter. E o ambiente que vai tornar tudo isso mais possível de ser executado é cadência e disciplina. Eu quero ter 2 publicações semanais nessa newsletter para ter essa consistência e conseguir atrair mais pessoas para a minha base de contatos. No fim desse trimestre, eu vou ter uma comunidade sólida fora das redes sociais, né? Num ativo que é 100% meu. E o foco aqui do último trimestre é poder desconectar e recarregar. A métrica aqui é realizar uma viagem no fim do ano com uma recompensa pelo ano incrível que eu construí até lá. Como eu disse, quando a gente se desconecta, a gente consegue ter mais ideia, mais clareza, consegue refletir em tudo que a gente já viveu. Essa vai ser a métrica. E o ambiente é realizar uma viagem, que eu não digitei, mas vamos digitar aqui. Realizar uma viagem. E no fim desse trimestre, eu vou ter recarregado as minhas energias e encontrado clareza estratégica para o próximo ano. E finalmente chegamos no nosso terceiro pilar desse sistema, que é a parte de execução e resultados. Agora aqui não tem muito o que falar, é pegar e colocar em prática tudo que a gente desenhou até agora, mas não adianta só a gente fazer, a gente precisa acompanhar para ver se as nossas ações estão gerando os resultados esperados. E como eu disse, a gente tem 2 tipos de acompanhamento, que é o quantitativo e o qualitativo. Para o quantitativo, eu gosto de usar um traqueador de hábitos super simples, onde eu preencho diariamente. Se eu executei aqueles 5 hábitos diários, eu coloco verde. De 1 a 4, eu coloco amarelinho. E se a gente não executou nenhum hábito, a gente coloca vermelho. Então, o que eu gosto de fazer é imprimir, colocar num lugar que eu vou ter acesso todos os dias e vou acompanhando. A regra que eu gosto de usar aqui é tentar não quebrar a sequência por mais de 2 dias consecutivos. Porque quando a gente vê aquela sequência de 14 dias consecutivos, a gente não vai querer quebrar, a gente vai querer continuar consistente. E lembre-se, a ideia é a gente tentar acertar mais do que a gente vai errar. E agora o acompanhamento qualitativo, que para mim é uma das ferramentas mais poderosas de todo esse sistema, porque ela te ajuda a se manter consistente e, além disso, ela garante que todo o conteúdo que você cria vai ser o melhor conteúdo possível. Toda semana eu compartilho tudo que eu crio com 2 pessoas de confiança que são próximas de mim, que são a minha noiva e o meu amigo Brian. E essas pessoas, além delas serem leigas no assunto, elas são super sinceras e críticas. E pegar o feedback delas me ajuda a entender se o conteúdo que eu tô criando tá simples, de fácil entendimento, e se ele tá alinhado com a missão desse canal. E esse vídeo aqui é prova viva disso. A minha meta era ter postado esse vídeo no dia 8, mas, como eu disse, eu tive que regravar ele e tô postando ele só hoje. Eu compartilhei com uma dessas pessoas de confiança, que é minha noiva, e ela foi muito sincera e disse pra mim: "Ô Igor, tá muito complexo, eu não consegui entender muito bem a mensagem, eu acho que as pessoas vão ficar confusas ao ver esse vídeo." E realmente, esse foi o vídeo mais difícil que eu já gravei em toda a minha carreira, toda a minha vida, porque eu peguei todo o meu sucesso do ano passado e eu sistematizei e tentei colocar de uma forma simples para poder ajudar as pessoas a conseguirem ter sucesso também nesse próximo ano e até para mim, para que eu possa replicar o sucesso do ano passado nesses próximos 365 dias. Mas ficou claro para mim que tava complexo de verdade, e se eu me apegasse ao meu ego, porque na minha cabeça e na nossa cabeça quando a gente cria, fica muito claro, né? Pra mim, eu consegui entender a mensagem que eu passei ao longo do vídeo. Por isso que eu editei e finalizei o vídeo. Mas pra uma pessoa de fora que é leiga, não tava muito claro. E se eu me apegasse a isso e postasse do jeito que tava, eu não ia conseguir transformar a vida de quem tava assistindo e não ia passar a mensagem da forma certa. Não ia estar alinhado com a missão principal desse canal. E tudo isso mostra que a gente, por mais que a gente tenha os melhores sistemas, por mais que a gente tente planejar tudo, a gente vai encontrar algumas surpresas que a vida vai colocar no nosso caminho e a gente vai falhar, a gente não vai conseguir cumprir aquela data que a gente tinha estipulado. E tá tudo certo, a gente é humano, a gente pode errar. Acho que o importante, né, como eu disse, é a gente tentar dar o nosso melhor sempre e não parar. Sempre continuar caminhando rumo aos nossos objetivos. E foi isso que eu fiz. Por mais que eu tenha atrasado, eu regravei, tive todo o trabalho de regravar isso aqui de novo. No total, acho que tem uma semana que eu tô trabalhando nesse vídeo aqui, mas eu acredito que com todo esse trabalho eu vou conseguir transformar a vida das pessoas e ajudar elas a caminharem rumo aos seus sonhos no próximo ano. E uma outra forma de pegar feedback para você que é criador de conteúdo, para você que tá aqui no YouTube,
é lendo os comentários. E aqui também vale esse exercício da gente deixar o nosso ego de lado e realmente absorver tudo que os comentários estão passando ali pra gente, tanto os positivos quanto os negativos. Se os negativos fizerem sentido, absorve aquilo e tenta levar para melhorar a sua mensagem, melhorar o seu conteúdo. Uma outra forma é a gente analisar os analytics, né, os dados ali do canal, porque ali tem muita informação valiosa para saber se a sua abertura tá boa, se o seu roteiro tá bom, se tá mantendo as pessoas engajadas. Então, esse é um outro acompanhamento qualitativo para ver a qualidade do seu conteúdo. E o último ponto que faz essa ferramenta ser uma das mais poderosas de todo esse sistema é a parte do compromisso. Quando a gente cria um compromisso, né, quando eu falo para você, cara, eu quero trazer vídeos semanais aqui para você. Eu não quero te desapontar e não trazer o vídeo semanal. Eu sei que vai acontecer inevitavelmente, porque a vida acontece e vão ter semanas que eu não vou conseguir compartilhar, mas eu vou tentar não te desapontar e trazer semanalmente vídeos aqui para você. E quando você faz isso, pode ser tanto com os seus, né, inscritos, mas você pode fazer um compromisso com um amigo seu, com algum familiar, para você não desapontar essas pessoas. Elas vão ficar esperando que você compartilhe toda semana ali e você vai ter esse senso de responsabilidade para não falhar. Então aqui eu deixei esse tracking mensal para você refletir todas as conquistas, mas você não precisa ficar preso, você pode fazer isso semanalmente. E aqui a ideia é você colocar suas conquistas, o que deu certo, os seus aprendizados e os ajustes que você precisa fazer para o próximo mês. Então isso aqui é uma forma da gente fazer esse acompanhamento qualitativo e garantir que a gente vai entregar o melhor conteúdo possível toda semana, todos os meses. E agora a gente precisa falar de sustentabilidade. Se você quer jogar o jogo do longo prazo, se você quer viver disso daqui, você precisa de estruturar a sua vida além do trabalho. O meu objetivo aqui ele vai muito além de só criar um negócio que transforma vidas. Eu quero criar um ecossistema sustentável que ajuda a transformar a vida das pessoas, mas também transforme a minha vida positivamente, sem me manter preso, sem me manter escravo do meu trabalho. Afinal de contas, a nossa vida vai muito além do nosso trabalho. Então a gente precisa equilibrar as coisas para poder jogar esse jogo do longo prazo. Então aqui a gente tem os 4 quadrantes da vida, que é saúde, trabalho, estilo de vida e relacionamentos. E o primeiro quadrante, o mais importante, que é a saúde, afinal de contas, sem saúde a gente não tem nada. Eu coloquei o nome do projeto como Longevidade Plena, porque não é só sobre viver mais, é viver o nosso máximo potencial. De nada adianta a gente chegar até os 100 anos se a gente não consegue aproveitar a jornada ao longo do caminho. O resultado que eu quero ter aqui é ter todas as metas de saúde batidas, né? Até coloquei aqui que criadores saudáveis constroem negócios saudáveis. E o segundo quadrante, que é trabalho, eu coloquei o nome do projeto como construção do ecossistema, que é tudo aquilo que eu falei lá atrás, né? De expandir as formas de criar conteúdo aqui, criar minha newsletter no Substack, criar minha primeira oferta e expandir essa audiência. E como o meu objetivo, né, o resultado alavancado, é a marca crescer consistentemente em direção à meta de 30 mil pessoas engajadas na comunidade, com crescimento previsível e sustentável. E no terceiro quadrante, que são os relacionamentos, eu coloquei o nome do projeto como Comunidade Real. Como disse lá atrás, eu quero aprofundar e estreitar esse relacionamento com você que está me acompanhando aqui, acompanhando a construção dessa comunidade. E como objetivo, ou resultado alavancado, eu coloquei criar uma rede de contato expandida, conteúdos mais ricos e mais relevantes para vocês, e relacionamentos que se tornam combustível criativo. Eu acho que quando a gente se aproxima através de encontros online e físicos, a gente tem essa troca mais profunda e eu entendo melhor o que vocês querem que eu crie e esses relacionamentos geram ideias e tudo isso vira combustível para poder criar e trazer conteúdos mais relevantes para vocês. E no último quadrante, que é o estilo de vida, eu coloquei o nome do projeto Conquistando a Liberdade. Afinal de contas, tudo que a gente está construindo aqui é com esse objetivo de atingir a liberdade, conquistar a liberdade. E o resultado alavancado é realizar o sonho de começar a viver disso daqui. Se a gente executar tudo isso daqui, talvez no final do próximo ano a gente consiga começar a viver disso daqui. Você consegue perceber que a gente acabou de criar aqui? A gente criou um ecossistema super poderoso, onde cada quadrante da vida alimenta o outro. Se a gente tem saúde, a gente tem mais energia para fazer um trabalho melhor. Se a gente tem um trabalho estruturado, a gente consegue ter mais tempo para construir relacionamentos. E com os relacionamentos, a gente consegue ter mais combustível para ter novas ideias. E tudo isso constrói a liberdade de estilo de vida que a gente busca. E finalmente a gente chegou na visão do todo. Essa página é um documento vivo que conecta tudo que a gente mapeou até agora. Se você acompanhou todo esse sistema até aqui, você provavelmente já identificou quais são os seus valores, quais são os seus objetivos e as suas prioridades. Agora chegou a hora de consolidar tudo num papel só para você pregar num lugar onde você vai ter acesso e vai acompanhar todo santo dia. Então aqui os valores são a base, né, a fundação que vai guiar
todas as decisões daqui pra frente. Eu coloquei aqui meus valores, né? Primeiro, autenticidade, propósito, simplicidade, família, natureza e conexão. Entre natureza, comunidade, conexão e todos esses valores aqui, eu consigo equilibrar o meu trabalho, minhas ambições, com a minha vida pessoal e garantir que eu vou ser consistente na execução de todo esse sistema ao longo do próximo ano. Aqui também eu gosto de colocar uma visão de longo prazo. Se eu continuar executando esse sistema de forma consistente pelos próximos 10 anos, eu vou ter contribuído na trajetória de milhares de criadores movidos por missão, eu vou ter construído uma família incrível e conhecido o mundo enquanto eu cumpro a minha missão aqui na Terra. E a visão de médio prazo, que seria 3 anos, eu coloquei aqui que eu quero ter um negócio online, sistematizado e sustentável. Se Deus quiser, até lá eu já vou ter tido meu primeiro filho. E eu também quero conseguir ter uma renda mensal que me permite prover para as pessoas que eu amo e sustentar o meu estilo de vida de forma tranquila, que eu não passe nenhum perrengue. E além do longo prazo, a gente tem que pensar no curto prazo para a gente garantir que a gente vai executar as ações necessárias para chegar lá. E a visão aqui para os 90 dias é impactar 100 mil criadores através dos conteúdos gratuitos aqui do canal e destravar completamente o meu potencial criativo. A minha missão para esses 90 dias é inspirar criadores movidos por um propósito e ajudá-los a alcançar a liberdade. E a área, que seria o nicho, seria a criação de conteúdo com propósito. Eu não quero só criar os conteúdos com propósito, mas eu quero inspirar outros criadores a fazerem o mesmo, a criarem com propósito, com missão, com valor, para poder transformar a vida de várias outras pessoas e deixar o mundo um pouco melhor. E aqui em Sistemas, o meu público-alvo que eu quero atingir são criadores, assim como você, intencionais, que buscam liberdade através da criação de suas marcas pessoais aqui no YouTube. O meu diferencial é ajudar criadores a construir suas marcas através da simplicidade, autenticidade, propósito, clareza e sistemas. O processo é exatamente esse sistema que eu estou compartilhando com você, onde você transforma a direção em resultados, né? Criação contínua para poder criar e construir seu negócio aqui na internet. E a garantia é através dessa clareza as pessoas consigam fazer com que suas mensagens cheguem e transformem a vida de outras pessoas. E agora a cereja do bolo é a carga emocional, onde a gente vai visualizar a gente conquistando tudo isso. Como que você vai se sentir no final desse próximo ano? Eu coloquei que eu vou me sentir totalmente vivo e realizado se eu conseguir atingir esses objetivos. Eu imagino um encontro presencial no final desse próximo ano, a gente trocando experiências, trocando ideia, vendo toda a comunidade compartilhando suas conquistas, suas vitórias e passando um tempo de qualidade juntos. E sinceramente, falando agora pra você, se isso acontecesse, eu ia ficar orgulhoso pra caramba de ver tudo que eu construí e das pessoas que eu consegui ajudar ao longo desse próximo ano. Tudo isso conquistando a minha liberdade, sendo remunerado pelo valor, pela transformação que eu trouxe para a vida das pessoas. A verdade é que boa parte das pessoas vai deixar os próximos 365 dias simplesmente passarem. Mas você não. Agora você tem um sistema para poder desenhar o seu futuro. Pega esse template gratuito que eu deixei no link da descrição e comece a desenhar esse futuro ainda hoje. Eu espero que no próximo ano você possa olhar para trás e se orgulhar de tudo que você construiu, de tudo que você conquistou. E se você quer ir além e aprender a como construir uma marca pessoal, como construir um negócio aqui na internet, eu te recomendo assistir esse próximo vídeo, onde eu compartilho 7 princípios que eu tô aplicando para crescer e construir a minha marca pessoal através desse canal e como você também pode fazer o mesmo. É isso, espero que você tenha gostado. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.